Em 2010, o Brasil foi à Copa do Mundo com uma seleção experiente, pragmática e sem duas das maiores promessas do futebol brasileiro daquele momento: Neymar e Paulo Henrique Ganso. A dupla encantava o país com o futebol mágico do Santos, mas eles acabaram ficando de fora da lista de Dunga, e até hoje isso gera debate. Mas afinal, foi falta de maturidade, opção tática, medo de pressão ou simplesmente uma visão diferente de futebol? Nesse vídeo, a gente vai voltar no tempo, entender o contexto daquela seleção, o momento de Neymar e Ganso em 2010 e principalmente por que dois gênios da Vila Belmiro não vestiram a amarelinha na África do Sul. Se prepara, porque essa história vai muito além do "eram jovens demais". Em 2009 e principalmente em 2010, o Santos voltou a encantar o Brasil com um futebol que parecia fora de época. No centro disso tudo estavam Neymar e Paulo Henrique Ganso, dois jovens formados na Vila Belmiro que jogavam com liberdade, criatividade e uma sintonia rara. Enquanto grande parte do futebol brasileiro apostava na força e na segurança, o Peixe oferecia improviso, ousadia e alegria em campo. Neymar, ainda adolescente, já era um fenômeno midiático e técnico. Driblador, rápido e imprevisível, chamava atenção não só pelos gols, mas pela forma como desmontava defesas inteiras com naturalidade. Era um jogador que assumia o risco, provocava, chamava a responsabilidade e parecia jogar sem medo, algo que empolgava torcedores, mas também dividia opiniões sobre maturidade e comportamento. Ao seu lado, Ganso funcionava como o cérebro daquele time, dono de uma visão de jogo refinada, passes milimétricos e uma cadência rara no futebol brasileiro da época. Ele organizava o ataque santista como um camisa 10 clássico. Enquanto Neymar acelerava, Ganso pensava. Enquanto um desequilibrava, o outro dava sentido ao jogo. Juntos, formavam uma dupla que simbolizava o chamado jogo bonito em sua versão moderna. O impacto da dupla foi imediato. O Santos passou a ser assunto nacional. Estádios lotavam, lances viralizavam e o debate era inevitável. Como uma seleção brasileira poderia ignorar dois dos jogadores mais talentosos do país naquele momento? Para muitos, parecia apenas uma questão de tempo até que Neymar e Ganso vestissem a camisa amarelinha em uma Copa do Mundo. Mas enquanto a Vila Belmiro celebrava a liberdade criativa dessa geração, a seleção brasileira seguia um caminho completamente diferente. E é aí que essa história começa a se dividir. Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, o Brasil chegou como um dos favoritos, com um elenco recheado de estrelas como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano, mas acabou eliminado nas quartas de final pela França, num jogo em que simplesmente não conseguiu jogar futebol de qualidade. Mesmo com tanto talento, a seleção jogou de forma apática, sem entrosamento e sem ritmo de competição, e foi dominada pelos franceses, que tinham um time mais organizado e um Zinedine Zidane inspiradíssimo. O resultado foi um Brasil sem alma em campo, derrotado por 1-0. Aquela eliminação marcou o fim de um ciclo de veteranos e expôs a necessidade de uma renovação no futebol brasileiro. O quadrado mágico deixou uma sensação clara: só talento não era suficiente. Para muitos, o problema não estava na qualidade, mas no comportamento, no comprometimento, na seriedade. E é nesse cenário que surge o nome de Dunga, ex-capitão do Tetra em 94, símbolo de liderança, disciplina e futebol pragmático. Dunga foi escolhido para devolver ordem, controle e competitividade à seleção. Dunga assumiu em 24 de julho de 2006 com a missão de restaurar a hierarquia e o espírito coletivo, promovendo uma transição gradual ao manter pilares como Lúcio, Kaká e Robinho, mas excluindo ídolos problemáticos como Ronaldo, Ronaldinho e Adriano por indisciplina. Sua filosofia priorizava volantes combativos como Gilberto Silva e Felipe Melo, formando um meio-campo sólido que protegia a defesa e permitia transições rápidas, contrastando com o excesso de criatividade desorganizada de 2006. Sob seu comando, o Brasil conquistou a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009, consolidando um modelo competitivo,
eficiente e pragmático, no qual disciplina e confiança no grupo fechado pesavam mais do que talento individual. A lista de convocados para a Copa da África foi anunciada em maio e o Brasil parou, mas para que esse canal aqui não pare, por favor, deixe seu like aí, se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative as notificações para você não perder nada. Dunga optou por um grupo fechado, experiente e testado. Kaká no comando do meio, Robinho e Luiz Fabiano na frente, com volantes como Felipe Melo e Gilberto Silva garantindo solidez. Mas aí, cadê a dupla santista aí? Não teve nenhum espaço para os dois. Dunga até surpreendeu parte da mídia ao colocar Ganso apenas na lista de espera, como opção caso alguém se lesionasse antes do início do torneio, enquanto Neymar ficou completamente de fora dessa relação ampliada. Isso significava que, naquele momento, nenhum dos dois santistas tinha sequer sido considerado prioridade pelo treinador para reforçar a seleção em caso de cortes ou lesões. A explicação oficial de Dunga foi bastante direta e baseada em experiência e preparação, não apenas em talento puro. Sobre Neymar, o técnico chegou a invocar até comparações históricas, como a Copa de 66, dizendo que não via sentido em levar um jogador com tão pouca experiência internacional e na própria seleção principal para um torneio tão exigente. Lembrando que ele só havia se firmado como titular no Santos meses antes da Copa e que o Brasil tinha poucos amistosos para realmente testá-lo antes da competição. Por isso, na visão dele, era arriscado confiar o comando do ataque a um jogador sem trajetória sólida no time nacional. Para as pessoas terem uma ideia, assim, nós convocava a seleção a Copa do Mundo era em junho e o último amistoso do Brasil era em fevereiro, março. E o Neymar começou a jogar em fevereiro. E aí ele explodiu de fevereiro em diante, né? Começou a jogar bem em janeiro, fevereiro, março. Só que ele não tinha jogado um jogo na seleção, não tinha sido convocado. A recém estava sendo titular no Santos, porque o ano anterior ele não foi titular no Santos, né? Então, dezembro acabou o campeonato, janeiro férias. Começa fevereiro, março, e o Brasil só tinha um amistoso. Então não tinha como testar o jogador e provar. No caso de Ganso, o argumento foi parecido. Apesar de reconhecer o enorme talento do meia, Dunga o considerava ainda em processo de amadurecimento. Em parte por ter sido reserva na equipe sub-20 do Brasil anteriormente, e também por fatores físicos e de adaptação ao futebol de alto nível. Assim, ele acabou ficando apenas na lista de espera, sem vaga garantida no elenco principal. E, mesmo mais de uma década depois, Dunga não se arrepende dessa escolha. Ele afirmaria publicamente que tomou aquela decisão baseado nas circunstâncias da época, tempo de observação limitado, poucos jogos com a seleção e a convicção de que montaria um grupo pronto para jogar junto e competir sem surpresas táticas ou emocionais. Apesar da não convocação, o futebol de Neymar e Ganso não perdeu força. Pelo contrário, de 2010 em diante, a dupla seguiu encantando o país com atuações cada vez mais maduras e decisivas pelo Peixe, reforçando a sensação de que algo especial estava acontecendo fora da seleção. Enquanto o Brasil se preparava para a Copa com um modelo sólido, competitivo e previsível, a Vila Belmiro vivia um espetáculo semanal de criatividade, ousadia e protagonismo jovem, o que só aumentava a pressão e o debate em torno das escolhas de Dunga. Essa discussão ganhou ainda mais força após a eliminação do Brasil para a Holanda nas quartas da Copa, em um jogo que escancarou os limites daquele modelo pragmático. Depois de sair na frente, a seleção perdeu o controle emocional e tático da partida, sofreu a virada e não encontrou soluções para reagir. Faltou repertório ofensivo, improviso e capacidade de quebrar a marcação adversária. Exatamente os atributos que Neymar e Ganso representavam no futebol brasileiro daquele momento. A cada drible de Neymar e a cada passe de Ganso no Santos, crescia a pergunta que atravessaria toda a Copa e ecoaria após a derrota em Porto Elizabeth. O Brasil realmente estava melhor sem eles? Bem, a resposta nunca foi consensual, e talvez nunca seja. O que é certo é que, mesmo fora da África do Sul, Neymar e Ganso já haviam se tornado símbolos de um futebol que muitos sentiram falta justamente quando a seleção mais precisou criar, ousar e mudar o rumo de um jogo decisivo. No fim, a não convocação de Neymar e Ganso não foi um erro isolado, mas o reflexo de uma escolha clara de filosofia. Dunga apostou no que acreditava ser o caminho mais seguro. O futebol seguiu mostrando que também havia outros, e é justamente nesse contraste que 2010 segue sendo uma das Copas mais debatidas da história do Brasil. Acabou-se! Say what you wanna say to